Boa noite, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês. Pedindo a intercessão do patrono, o patrono universal da Santa Igreja, o guarda do Redentor, o esposo da Virgem, o glorioso e justo São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, salve Rainha Santíssima, valei-nos o glorioso e justo São José. Nós bem sabemos que a Santa Igreja, una, santa, católica e apostólica, ela tem a sua organização dada, instruída, né, e ela obediente ao Espírito Santo de Deus. Nós estamos no mês de setembro e o mês de setembro é um mês dedicado à leitura da Sagrada Escritura. Sim, é uma verdade. Nós não dedicamos somente o mês de setembro, pelo contrário, o Verbo se fez carne. Então nós temos toda a devoção pela Sagrada Escritura, mas de forma universal a Santa Igreja ela dedica esse mês, ela tem a organização de dedicar esse mês para que o povo de Deus em comum, num só espírito, possa estar de fato todos unidos, se aprofundando, né, no mistério, né, do Verbo que se fez carne. Então, por isso, a Igreja ela é organizada, posso dizer assim. Ela é organizada no sentido da oração, né, de reservar momentos para a oração. Por isso nós temos aí a oração, a liturgia das horas. Por isso nós temos aí certas práticas de oração em horários específicos do dia, né. Dentro do dia da semana nós temos aí práticas, né, de oração. Digamos, o domingo é o dia do Senhor, é dedicado inteiramente ao Senhor. Nós temos a segunda-feira, que nós dedicamos à oração das santas almas do purgatório. Terça-feira aos santos anjos. Quarta ao glorioso São José. Quinta-feira de adoração, né? Sexta-feira dedicada à paixão, ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, por semanas, por meses, de forma anual, a Santa Igreja tem essa organização. E dentro do mês de setembro nós queremos apresentar para vocês, né, aqui no Tatuel Bethesda, na Casa da Misericórdia, nós queremos apresentar para vocês o Rosário na Sagrada Escritura ou a Sagrada Escritura no Santíssimo Rosário, né? Sabemos que a oração, para ser completa, ela tem que ser uma oração vocal, tem que ter a contemplação e tem que ter a meditação. Por que vocal? Porque é uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus. Só que quanto a essa questão de diálogo, não sou só eu que falo, senão seria um monólogo. É um diálogo. Então Deus também responde. E para isso é necessário eu estar com os meus ouvidos bem abertos, ou melhor, um silêncio interior. Então, como diz o Santo Catecismo da Igreja Católica, nós não rezamos de qualquer forma. Nós reservamos um momento para a Santa Oração. Então nós silenciamos o nosso coração, silenciamos a nossa alma, olhamos para o nosso castelo interior e lá procuramos orar. Não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo de Deus que ora em nós. Porque de fato o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, o Rosário ele acaba sendo uma escola. O Rosário acaba sendo aí um instrutor para nós de como devemos orar. Por isso, ele é a segunda maior oração da Santa Igreja, sendo a primeira maior oração da Igreja a Santa Missa. Então nós vivemos o Rosário o quê? Como uma preparação para a Santa Missa, como uma preparação para uma pregação, para uma formação, para uma live, né? Nós vivemos aí o Santo Rosário. Muitos santos da Igreja Católica, segundo a Sagrada Tradição, eles viviam o quê? Eles viviam a oração do Santo Rosário para viver os seus sermões, né? Para dedicar os seus sermões ao povo, às suas pregações. Nós temos grandes e maravilhosos santos da Santa Igreja que de fato eram devotos da Santíssima Virgem por meio do Sacratíssimo Rosário. Sendo um deles São Domingos de Gusmão, né, da Ordem dos Pregadores, né, chamado também Apóstolo do Rosário. Por quê? Porque recebeu o Rosário como nós temos hoje das mãos da própria Santíssima Virgem Maria. Certo? Bom, mas eu peço que você vá compartilhando aí essa live pelo aviãozinho, tá bom?
Você que está assistindo pelo Instagram, seja bem-vinda, a Vinícius, louvado seja Deus pela sua vida. E você que está assistindo pelo Facebook, também compartilhe esse vídeo para que outras almas possam de fato estar aí se aprofundando no mistério de Deus. Amém? Bom, eu dizia de São Domingos de Gusmão, porque é o apóstolo do Sacratíssimo Rosário, do Santíssimo Rosário, do Santo Rosário, né? Porque é uma oração muito profunda, né? Muito profunda, porque ela é retirada da Sagrada Escritura. Ela é retirada da Sagrada Escritura. Todos os detalhes, mas também é uma oração da Sagrada Tradição. Né? É uma oração da Sagrada Tradição. Né? Por quê? Porque nós rezamos o credo. E o que é o credo? Né? O credo é a profissão da nossa fé. Né? A fé dos apóstolos. Né? Aqueles que conviveram com Cristo, aqueles que de fato foram escolhidos pelo próprio Senhor. Eles foram escolhidos pelo próprio Senhor. Então, para nós que somos cristãos católicos, nós devemos de fato ali nos aprofundar verdadeiramente na história da igreja, na sagrada tradição da igreja, na vida dos santos. Por quê? Porque a igreja ela foi fundada, ela foi organizada ali nesse tripé, na sagrada tradição, na sagrada escritura e no sagrado magistério. Né? Então, de fato, a vida dos santos ela é muito importante para que nós chegamos a uma experiência mais profunda com a Sagrada Escritura. Né? Sem a Sagrada Tradição, nós não podemos compreender a Sagrada Escritura. Porque antes mesmo da organização da Sagrada Escritura, nós tivemos aí a tradição vocal. Né? Os apóstolos ali proclamando as palavras de Cristo. Perdão. Mostrando ali, né, de boca em boca, testemunhando as palavras de Jesus, né, até depois chegar a essa questão da organização da Sagrada Escritura, dos escritos, né, e aí por diante vir o Sagrado Magistério organizando tudo isso. Então, nós devemos sim, nós somos cristãos católicos, né, e nós não devemos simplesmente falar, mas eu só me baseio na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura ela é importantíssima, é o verbo que se fez carne. Mas quem testemunhou primeiro o verbo que se fez carne foi a tradição, foram os apóstolos. Então é uma oração a qual, pelos mistérios da cruz de nosso Senhor, nós contemplamos ali o credo, né? Nós professamos o credo, as promessas do nosso santo batismo, né? Nós honramos as promessas no credo, nós professamos, nós como selamos, né? Batemos um martelo ali, né? De fato é pela sagrada tradição que nós então iniciamos os mistérios do Santo Rosário. O que nós vamos fazer nessa live? Por que eu estou falando nós? Porque sou eu, né? E a Tatiana também. Hoje ela não estava se sentindo muito bem, talvez devido ao calor e tal. Então ela está ali recolhida, né, descansando, repousando. Então eu vou estar usando sempre a expressão nós. Claro, nós no sentido também do Espírito Santo, né, da sagrada tradição da igreja, na vida dos santos que nós vamos estar falando, principalmente de São Domingos de Gusmão. O bem-aventurado Alano de la Roche, que foi o sucessor de São Domingos de Gusmão, né, no apostolado do Rosário. Bom, e de tantos outros santos que tiveram experiências. Nós vamos estar fazendo aqui então, hoje, no caso, os mistérios gloriosos. Como assim, Well? Nós não vamos rezar os mistérios gloriosos, mas nós queremos apresentar eles para vocês dentro da Sagrada Escritura. Porque quando nós reservamos um momento para a oração, nós temos que saber o porquê nós estamos orando. Por que você ora? Para quem que você ora? Nós temos que saber isso. Nós não temos que orar simplesmente no sentido sei lá, de fábula, de mágica, né? Simplesmente como pedintes. Não, nós temos que saber o porquê. Por que você está orando? Para quem você está orando? Então você tem que orar na certeza de que você está ali com o Senhor. Ele está no meio de nós. Né? Por isso nós traçamos o sinal da cruz sobre o nosso corpo, silenciando a nossa alma, traçando o sinal da cruz sobre o nosso corpo, invocando a Santíssima Trindade, crendo de fato que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus estão no meu castelo interior, estão na minha morada interior. E isso exige o quê? Exige, sim, sacrifício,
penitência, disposição, exige sim um combate espiritual, um combate primeiro contra a sua própria carne, um combate contra o mundo e um combate contra os espíritos espalhados pelos ares, ou seja, os demônios. Então são 3 inimigos que vêm contra nós, sendo eles o mais difícil de se lutar, mas contra a minha própria carne. Porque vem aquela preguiça, porque vem aquele suposto turbilhão de pensamentos, de preocupações, né? E você sempre colocando empecilhos, né, para a vida de oração. Eu sempre falo que, para mim, eu adotei isso na minha vida, de viver a oração de joelhos. Por quê? Primeiro porque a Sagrada Tradição mostra isso para nós. Dentro do livro do Atos dos Apóstolos, na vida dos apóstolos, né, os santos padres da igreja, mostra essa piedade de orar de joelhos. Porque é um pequeno sacrifício que nós oferecemos a Deus. Então eu adotei isso para a minha vida, para a minha alma. É um pequeno sacrifício mediante a grande paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, dada por nós, né, por mim, por você, né? Então, não se compara, mas eu adotei dessa forma. E por que é interessante saber para quem oramos e por que oramos? Existe até um testemunho de São Domingo de Gusmão, a qual eu não conhecia, mas pelo estudo da história da igreja, eu acabei conhecendo esse testemunho de São Domingo de Gusmão, a qual São Domingos ele combatia, né, uma das heresias, né, o gnosticismo, né, e tinha lá os profetas dos gnósticos, né, os seus anunciadores da gnose, né, e falavam mal contra a igreja, né, eles criticavam a Santa Igreja, eles criticavam ali os nossos padres, né, e São Domingos de Gusmão foi combater, ele foi defender a igreja. Ele foi defender a igreja. Então, ele cumpria ali o que nos ordenava a São Pedro, né? Segundo a sua primeira carta. Dai a quem vos pede a razão da vossa fé, a razão da vossa esperança, né? Porque nós cremos na igreja. A igreja é o corpo de Cristo prolongado na história. A igreja, ela é o corpo místico de Cristo, a qual Cristo é a sua cabeça fundante. Nós temos aí a igreja como a esposa de Cristo, a noiva de Cristo. Nós temos aí a igreja que tem por alma o Espírito Santo de Deus, não é? Então, de fato, a igreja ela foi querida pelo Pai. Ela é a instituição, né, a qual, por meio de Cristo, dado na Santa Missa, nos religa, né, ao Pai, nos religa ao céu, a religião, né, a religião de religar. Então nós somos religados a Deus. O homem tenta de diversas formas se ligar a Deus, até mesmo nos dias de hoje, por meio de tantas práticas, né, errôneas, claro, mas o homem limitado vai se procurando aqui, ali e tal, quando Deus já instituiu o caminho, né? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a qual se prolonga na história por meio da Santa Igreja, una Santa Católica e Apostólica, querida, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ele derrama o seu preciosíssimo sangue, a qual ele alimenta com a sua carne, né, que foi dada a nós por meio, né, do leite materno, do seio, né, do ventre da Imaculada, da Santíssima Virgem Maria, que é guardada ali pelo Castíssimo, pelo guarda do Redentor, pelo protetor da mulher, o justo, né, São José, o guardião, o patrono universal da Santa Igreja. Então São Domingos foi em defesa da igreja. E de fato nós não devemos nos calar quando nós vemos pessoas ali difamando a Santa Igreja, difamando os santos evangelhos, né? Usando termos como por que a igreja católica tem mais livros do que a protestante? Ora, nós não temos mais livros. Nós temos os livros canônicos. Nós temos os livros a qual a igreja discerniu pelo Espírito Santo que são inspirados por Deus, né? Ela que organizou todos os livros, ela que realmente deu ali a sua vida, a sua alma, a sua essência por meio, né, do Espírito Santo de Deus, né? Então São Domingos foi e defendeu, né? E é o papel do cristão. Nós não devemos nos calar, nós devemos defender a nossa igreja, nós devemos defender a nossa fé também. Só que para isso temos que estar preparados. Olha o que São Domingos de Gusmão fez. Ele pegou o livro sagrado dos santos evangelhos, e enquanto debatia com aquele herege, né, monte-se uma fogueira. Façamos o seguinte então.
né? Faça uma fogueira. Pegue o seu livro, né? O seu livro de tanta astúcia, de tanta sabedoria, e coloque nas chamas. E eis que aquele herege foi, pegou o livro dele, colocou nas chamas e virou cinzas, virou pó, não sobrou nada, queimou. São Domingos de Gusmão pegou o Santo Evangelho e colocou sobre a fogueira. O que aconteceu? Nada. Não ficou chamuscado, não queimou, não aconteceu nada com o Santo Evangelho. Mas São Domingos ainda foi mais ousado ainda. São Domingos foi mais ousado ainda. Depois ele tirou o livro do Santo Evangelho e ele mesmo caminhou sobre as chamas, pisou naquelas brasas e caminhou sobre as chamas, né? Mostrando em quem está a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem ouve a verdade, quem escuta a verdade, escuta a minha voz. São Domingos de Gusmão, que comungava da carne de Cristo. São Domingos de Gusmão, que tinha experiência com o Senhor por meio do Santíssimo Rosário, que foi dado a ele por meio da Santíssima Virgem Maria. Então, ele comungava da carne de Deus, ele contemplava o Senhor no Santo Rosário, ele meditava os mistérios da vida do Senhor no Santo Rosário, ele conversava com o Senhor por meio da intercessão da Virgem no Santo Rosário. Ele pisou naquelas chamas, ele caminhou naquelas brasas. E quando ele desafiou aquele herege, o herege pisou nas brasas e logo seus dedos, seus pés se queimaram. Por quê? Porque ele não estava na verdade. E Domingos tinha o seu corpo como templo do Espírito Santo e como sagrado. Ele sabia para quem ele orava, ele sabia de fato com quem ele falava, para que ele falava. Era com Jesus de Nazaré, o Cristo ressuscitado. Passou pela sua paixão, morte, mas no terceiro dia ressuscitou. E agora é nos dado por meio da Sagrada Eucaristia, pelo véu do sacramento, que às vezes ele retira esse véu e aí nos mostra ali o quê? Os milagres eucarísticos. Então, como São Domingos sabia, logo a experiência foi fortíssimo. E se calaram todos aqueles e se converteram. Claro que há também o testemunho de Santo Antônio de Pádua, né? Que no meio ali dos hereges, né? Dos cátaros, né? Que pregavam as suas heresias, né? Que ridicularizavam a igreja, que ridicularizavam os santos padres, que ridicularizavam os cristãos, os bispos, né? Não sabendo eles, talvez por ignorância, de que aonde está o bispo, aí está a igreja católica, né? Então, logo o que aconteceu? São Domingos, vendo que o povo, né, ridicularizava a igreja por meio das palavras daquele herege, São Domingos se voltou ao mar e começou a pregar aos peixes. É o tão milagre conhecido aí, quando São Domingos prega aos peixes. E os peixes começam a ter toda aquela agitação e colocar sua cabeça para fora do mar para ouvir o sermão de Santo Antônio, né? Martelo dos hereges. Né? Por quê? Porque Antônio sabia para quem ele orava. Antônio sabia por que ele orava. Então, logo, o mistério de Deus estava contido na vida dele e ele tinha força para testemunhar, né? Outro homem que tinha devoções aí fortíssimas com o menino Jesus, né? Adquirida onde? Se não por meio da oração do Santo Rosário, né? Adquirida onde? Se não por meio dessa oração tão profunda, né? Que Nossa Senhora em suas aparições tanto insiste em pedir para a humanidade: jejum, oração, penitência, e pede para que rezemos o rosário, e pede para que rezemos ali com piedade, né? Com fervor. Se você perdeu a chama de viver a oração do Santo Rosário, né? A saudação angélica, olha, na antiguidade, né? Nós tínhamos ali, e claro, hoje ainda vivemos isso, mas nós tínhamos ali os 150 salmos, né? Os saltérios, né? Os cânticos, os hinos, né? De louvor, de glórias, de misericórdia, de clamor, de piedade, né? Mas havia também o povo que não tinha ali, que não era alfabetizado, que não tinha ali a questão de conseguir, né, ler, né, de realmente se aprofundar na Escritura. Então, o que eles faziam? Cantavam. E cantavam o quê? Cantavam
o saltério angélico, que é a anunciação do anjo à Virgem Maria, né? E assim foi sendo formado, né, o Santo Rosário. Claro que para se aprofundar na história do Rosário, nós deveríamos fazer aí uma live, uma pregação, que seja uma formação, né, muito mais embasada, porque é belíssimo, né? Mas se eu me prender somente na questão da história do Rosário, né, a gente não vai chegar nos mistérios a qual nós queremos meditar. Mas eu quero dar aqui para vocês falar um pouco dessa questão da origem, de como nós o meditamos hoje, né, que foi dado à Santíssima Virgem por meio de São Domingos de Gusmão. O que aconteceu? Havia ali uma heresia, né, dos albigenses. Né? Albigenses a heresia deles vem lá desde a gnose, dos gnósticos, né? Digamos que seja aí um gnosticismo atualizado, né? E estava realmente perdendo o povo de Deus, perdendo, né, as almas, né? Estavam realmente ali anunciando inverdades, né? Falsidades, mentiras que perdiam as almas tão amadas e queridas por Deus, como a minha e a sua também. As almas de nossas crianças, de nossas mulheres, não é mesmo? E então, só que São Domingos, ele não se contentou com isso, em ver o mundo numa situação de pecado. Então São Domingos logo ele se pôs em oração, né? Pediu sim, claro, uma coisa a qual, né, uma única palavra que nós não utilizamos hoje, né? Dai-me entusiasmo, Senhor. Entusiasmo para pregar o teu evangelho, entusiasmo para viver a oração, entusiasmo para te adorar, entusiasmo para ir para a Santa Missa, sabe? Realmente pedir, né, essas coisas. Pedir o Espírito Santo. Veni Creator Spiritus. Vem Espírito Santo, vem ó Criador Espírito. Ele clamava, ele não se contentava com a situação do mundo que estava, né? Do paganismo, né? Vamos trazer para a realidade de hoje a mentalidade abortista, a cultura da morte, não é mesmo? O divórcio, o adultério, a prostituição, a questão da luxúria, não é mesmo? Os desejos desordenados. São Domingos de Gusmão não se contentava com isso. Ele não se contentava. Então ele foi para uma floresta, ele começou a orar, ele começou a jejuar, ele começou a se penitenciar, ele começou a corrigir ali o seu corpo, a sua carne, a ponto de quando ele não tinha mais forças, era como se ele caísse em coma. E neste momento apareceu para ele a Santíssima Virgem. Dai-nos a bênção, ó Mãe Celeste, Nossa Senhora, Mãe da Salete. Eis que apareceu a Santíssima Virgem ao justo, né? A esse apóstolo, né, do Rosário, né, nos dias de hoje, São Domingos de Gusmão. E ela falava com ele, e eu tenho aqui exatamente, né, o testemunho. Olha a Sagrada Tradição falando, né? Nossa Senhora apareceu a ele e disse: Domingos, mesmo que o que... Desculpa, Nossa Senhora apareceu a ele e disse: Domingos, mesmo que o que você preparou para pregar seja muito bom, estou lhe dando um sermão melhor. Olha, eu já adiantando aqui. Espera aí que esse aqui é o testemunho do sermão de São Domingos. Deixa eu voltar aqui. A origem. Aqui, ó. A origem. Quando ela apareceu, ela disse... Olha só. Querido Domingos, você sabe de qual arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? Você sabe, Domingos? E Domingos responde: ó minha senhora, vós sabeis bem melhor do que eu, pois, depois de vosso Filho, Jesus Cristo, vós tendes sido sempre o principal instrumento de nossa salvação. Olha só o que é dito, o principal instrumento de nossa salvação. Por quê? Porque intercessora. E ela diz: quero que saibas que a principal peça de combate tem sido sempre o saltério angélico. O que é o saltério angélico? Calma aí. Saltério angélico, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Assim quero que alcances estas almas endurecidas e a conquiste para Deus com a oração do meu saltério. O saltério angélico, o Santíssimo Rosário, o Sacratíssimo Rosário, composto, como eu estava falando para vocês, da oração do credo, a oração, a profissão de fé, né, dos apóstolos, a sagrada tradição se inicia aqui. Depois a oração dada pelo Senhor no Pai Nosso, a oração dada pelo Senhor, a oração do Pai Nosso, né, a qual nós meditamos em seguida três
saudações angélicas em honra à Santíssima Trindade. Né? E depois nós iniciamos com os mistérios, né? E as chamadas jaculatórias. Mas você, não sei se ficou claro, eu acredito que sim, ficou bem claro aos teus ouvidos. E se ficou para você, divulga essa live, clica no aviãozinho, manda para outras almas para que elas também possam conhecer essa verdade. Nós estamos num tempo onde é necessário clamar o Espírito Santo por meio, sim, do Santíssimo Rosário. Porque quanto mais uma alma, né, ou melhor, quanto mais o Espírito Santo encontra numa alma a Santíssima Virgem, mais ele tem liberdade para agir. Isso já nos ensina São Luís Maria Grignon de Montfort. Quanto mais nós somos de Maria, mais o Espírito Santo de Deus pode agir em nós, porque ela é cheia da graça, ela é cheia do Espírito Santo de Deus, né? Ela é a medianeira de todas as graças. Então, sabe, é interessante, nós não vemos muitas vezes o fruto, né? Por quê? Porque nós não sabemos pedir, nós não sabemos orar, né? E esta é aquela que apresenta a nossa oração, né, a Deus, né? Ali ao seu Filho, né? Fazei tudo que ele vos disser. É uma grande intercessora. Bom, e claro, né? Theotokos, né? Mãe de Deus. É dogma de fé da Santa Igreja Católica. Nós não temos que contestar, nós não devemos que contestar, né? Quando se fala de doutrina, nós não metemos ali a nossa opinião, né? Quando se fala de doutrina, nós não metemos a nossa opinião, mas nós confiamos naquela que é Mater et Magistra, mãe e mestra, né? Mãe e mestra, a Santa Igreja, né? A qual está contido o depósito da fé, né? O Fidei Depositum, o depósito da fé, aonde foi querida por Jesus. Se nós não aceitarmos isso, logo nós vamos até contra o próprio Evangelho, porque Jesus diz o quê? Né? Tu és Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 16, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os poderes do inferno, as portas do inferno, jamais prevalecerão contra ela. Né? Se nós duvidamos, né, da santidade da Santa Igreja, né? Se nós duvidamos ali de que a sua alma é o Espírito Santo, logo nós estamos indo contra o sagrado Evangelho. Então é interessante quanto católicos, de fato, nós temos esta obediência justa, né? Obediência justa a Deus que quis esta Santa Igreja e a qual ela é isenta de manchas e de rugas. Claro que você bem sabe disso, que como tanto eu como você, nós somos filhos, né, da igreja. E nós sim, nós temos os nossos erros, falhas, pecados, limitações do nosso tempo histórico também, né, da nossa humanidade. Mas a igreja, ela não se mancha com o meu pecado. A igreja, ela não se mancha, né, com as minhas faltas ou com as suas faltas, mas ela nos leva à santidade, né? Ela por meio dos sacerdotes, claro, né? Os nossos pecados são perdoados, né? Então, o Senhor, ele nos ama o pecador, mas não ao pecado. Então nós não devemos brincar com o sacramento, nós não devemos brincar com o que é santo, né? As pérolas preciosas. Olha o tempo passando e eu ainda nem cheguei nos sagrados evangelhos. Bom, então, domingos, logo quando tem esse diálogo com a Santíssima Virgem, é como instantâneo, né? É como um batismo no Espírito Santo, é como a efusão do Espírito Santo, né? Porque nós vimos que domingos ele caiu como que em coma, né? E logo quando ele conversa com a Santíssima Virgem, ele recobra suas forças, né? Ela é cheia da graça, então, né, ele fica cheio dessa graça. É como quando Maria conversa ali com Isabel. Isabel logo fica cheia do Espírito Santo e exulta, né, e proclama palavras assim que, né, nós vamos meditar nos mistérios, mas que ecoam até os dias de hoje. E domingo, cheio do Espírito Santo, logo ele vai para a igreja, né? Os santos anjos vão na frente dele e começam a tocar o sino, né? E o povo começa a se reunir ali porque está tocando o sino, é algo importante, né? Então, digamos que a população se reúne ali na igreja e São Domingos vai anunciar, mas
começa aquela tempestade, né? E aquela chuva forte, né? E raios, trovões, relâmpagos, né? E o povo meio que assustado, mas mais assustado ainda eles ficaram quando eles viram a imagem da Santíssima Virgem, que estava num lugar de destaque, erguer 3 vezes a mão ao céu, né, para apaziguar a ira de Deus, né? Caso eles falhassem em se converter. Né? E eis que a chuva cessou, né? E São Domingos pregou, né? Com uma retórica, com uma eloquência, com uma autoridade tão grande no nome de Jesus Cristo, a qual aquele povo, aqueles albigenses, eles se converteram à fé católica, ao cristianismo. Eu pergunto, será que não está faltando essa retórica, essa ousadia, essa força, esse entusiasmo do Espírito Santo, para que quando se pregar, realmente saiam flechas, né, dos nossos lábios, né, a espada de Deus, né, a palavra transpasse a alma, né, de uma forma assim tão profunda, a ponto das almas se converterem, de ser arrancado do coração delas, arrancado da alma delas, arrancado a ervas daninha daquele castelo interior, empoeirado, sujo, né? Infelizmente abandonado, cheio de teias de aranha. Será que não está faltando esta eloquência, esta força que vem do Espírito Santo de Deus, de realmente para a conversão das almas? É necessário realmente saber para quem nós estamos orando. É necessário, como São Tomé já disse outras vezes, Senhor, ter essa ousadia. Eu quero colocar a mão, o dedo na sua ferida, a mão do teu lado. Eu quero ressuscitado. Eu não quero um Jesus de fábulas. Eu não quero um falso Cristo. Eu quero Jesus Cristo, que é pregado pela Santa Igreja Católica, que foi anunciado pelos santos apóstolos, que conviveram com Jesus, né? E depois pela sucessão apostólica, né? Pelos santos padres da igreja, que chegou até mim a sagrada tradição, que chegou até mim como eu posso meditar hoje a Sagrada Escritura. É importante isso, é importante saber o porquê, para quem nós estamos orando, para quem nós estamos orando. E aí, eis que eu chego então no sentido dos mistérios do Rosário. Porque o segredo do Santo Rosário, de fato, está contido na Sagrada Escritura. Porque a Sagrada Escritura está contida no Rosário. O Rosário não é um resumo do Evangelho. O Rosário é muito mais que um resumo. O Rosário é do mistério da Sagrada Escritura na nossa alma. Um aprofundamento de realmente você estar com a Sagrada Escritura nos teus lábios, na tua mente, nos teus olhos, nos teus gestos. O rosário, de fato, é aquele que vai lapidando aquele diamante bruto, para que ele realmente demonstre a sua beleza. O rosário é a arma a qual nos arranca dos vícios, nos arranca ali das paixões desordenadas. Nos leva a uma piedade extrema para participar da Santa Missa com um silêncio interior, buscando o mistério, saindo dos barulhos exteriores, saindo de toda aquela agitação, sabe? Saindo de todo aquele desconforto na Santa Missa, de todo aquele mundo da lua, de quando o sacerdote está pregando, de quando a Sagrada Escritura, né? A mesa da palavra está sendo anunciada e está com a cabeça no vento e não escuta, né? Realmente, o rosário é a arma de combate do cristão, é a arma de combate do cristão. Por isso, na Sagrada Escritura, né, nós somos chamados ali a meditar, por exemplo, né, os mistérios do esse segredo. Muitas vezes a oração não dá fruto porque pensa-se que aqui é só você ficar contando as bolinhas, como muitas pessoas ignorantes na fé falam. O católico com aquele negocinho na mão, contando aquelas bolinhas. Nós não estamos contando as bolinhas.
Primeiro, não são bolinhas, são contas. E elas são desfiadas. Não seja ignorante na fé. São contas e elas são desfiadas, né? Elas, de fato, aqui quando eu estou meditando o Santo Rosário, me leva a uma autêntica adoração a Deus. Porque muitos desses irmãos ignorantes na fé dizem: nós adoramos a Deus e vocês são idólatras. Ora, se você perguntar para eles o que é adoração, nem mesmo o que é adoração eles sabem. Eles não sabem adorar. Eles não sabem adorar porque eles não sabem o que é uma adoração verdadeiramente. Eles não sabem, não sabem. E as Sagradas Escrituras nos levam a isso, né? Os Santos Padres nos... Olha só, primeiro, eu traço o corpo, invocando a Santíssima Trindade, sabendo a Trindade que eu estou invocando, sabendo que o sinal que eu estou de salvação, é o sinal de salvação do cristão. Da cruz. É importantíssimo contemplar a cruz de Cristo, né? Eu meditava com a Tatiana e era um exercício espiritual, né, que eu fazia muito, que faço ainda hoje, mas é o quê? Ficar olhando para a cruz. Ficar olhando, meditando a cruz de Cristo, né? Vem tentação, eu pego a cruz, eu medito na cruz de Cristo, eu medito a paixão de Jesus Cristo ali. E eu aprendi isso com o Santo Rosário, com o Santíssimo Rosário. Mas vamos para a Sagrada Escritura para que eu não me perca, né? Muitas vezes aí fica naquela de simplesmente pegar aqui e rezar de forma desparada, mas não é de forma desparada que se medita, prestando atenção em tudo que você fala, né? Por exemplo, eu vou rezar o credo, então eu tenho que prestar atenção em cada palavra. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai, entende? Você está ouvindo, você tem que ouvir o que você está falando, para quê? Para que de fato você, prestando atenção em cada palavra, passadas ao vento, não fique palavras vãs, né? Simplesmente falácias, né? Simplesmente ali discursos, mas que seja a sua vida sendo ali oferecida, transpassada, né? O Catecismo da Igreja Católica fala, né, que quando o homem reza com o coração, com a boca, com os pensamentos, com os gestos, é o homem todo que reza, é o homem todo que ora. Então presta atenção de qualquer jeito, bocejando, prestando atenção em outras coisas, né? É claro que a sua alma de forma interior tem que ser trabalhada. Até porque tem pessoas que rezam no ônibus, tem pessoas que rezam caminhando, tem pessoas que rezam indo para uma viagem, para uma romaria, que seja. Mas no interior dela, ela sabe para quem ela está orando. Por que ela está orando? O interior dela está centrado no Senhor. É isso que eu quero falar para você. Não é que quem está rezando no ônibus, quem está rezando lavando uma casa, não tem a sua validade. Claro que tem. Contanto que você tenha essa piedade, que você tenha essa consciência do que é. E tiver oportunidades, né? Fazer oportunidades para rezar ali, né? De joelhos diante de Jesus sacramentado, ou no silêncio, você vai ver de forma clara o mundo espiritual se abrir, né? Você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo, né? A escada de Jacó, né? Nós vamos ver essas maravilhas. Né? Nossa Senhora diz que muitas vezes dos frutos do rosário, da oração, né? Por quê? Porque nós não sabemos orar. Então presta atenção quando você for orar, né? Eu creio, né? Professando a sua fé. Ó, você está professando ali a sua fé, o seu batismo. Engasgando. O seu batismo. Deus Pai Todo-Poderoso, né? Tem ali que a sua oração, ela venha realmente da sua alma. E rezamos ali também o quê? Pai Nosso, não é? Então como? A oração que o Senhor ensinou, né? Então tem que rezar como? Com piedade. Com piedade. Olha só que interessante. Nós iniciamos com o credo, que é a profissão dos apóstolos, que é a sagrada tradição. Desculpa, tá difícil aqui a garganta.
Pai Nosso, a qual o Senhor nos ensinou no Evangelho, mas que foi passado para nós também por meio da tradição até chegar nos Santos Evangelhos. E depois, a saudação angélica, né? A qual muitos dizem assim, é a Ave Maria, a oração da Ave Maria, é a oração da Ave Maria, a oração da Ave Maria. Claro que é a oração, o nome da oração é Ave Maria. A origem é a saudação do anjo Gabriel, e está contida onde? Está contido aqui na Sagrada Escritura. Nos Sagrados Mistérios do Rosário, é claro, eu vou meditar ali os mistérios gozosos, né? Primeiro mistério gozoso, né? A anunciação do anjo à Santíssima Virgem. Aí depois temos os mistérios luminosos, os dolorosos e os gloriosos. Mas ainda assim, sempre o mistério da encarnação do Verbo é um mistério central. Claro que dentro é um mistério central por quê? Porque é a encarnação do Filho de Deus, né? E sempre quando eu rezo a saudação angélica, eu estou meditando o mistério da encarnação, né, do Filho de Deus. O anúncio do anjo, né? Ave Maria, né? Ave cheia de graça, né? Nós temos aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26, né? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chama José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe, Ave cheia de graça. Olha, o anjo já saúda, né? Se você procurar na Sagrada Escritura, em nenhum momento você vai ver o anjo saudando uma pessoa, um ser humano. Não. O único local onde você encontra o anjo saudando o ser humano é no versículo 28. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Então perceba, né? Olha só a reverência do a rainha dos anjos, né? Que é um dos títulos de anjos. Olha o anjo prestando esta reverência a ela. Conforme a gente vai estudando a igreja, a gente vai se aprofundando muito mais em muitas outras coisas. Vai se viver uma realidade muito mais profunda disso, né? Então sempre quando eu estou rezando aqui o Saltério Angélico, o Santíssimo Rosário, né? Eu vou estar sempre meditando o mistério da Anunciação. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque aí nós temos... eu não ia fazer dessa forma, mas parece que está surgindo dessa forma, né? Então no primeiro mistério, a anunciação do anjo à Santíssima Virgem. Aí tem aqui, né, dentro da Sagrada Escritura, todo esse mistério, né? Por isso que é rico eu ter intimidade com a palavra de Deus. E eu leio aqui, né, o capítulo 1 de Lucas, onde tem todo este mistério da anunciação, né? Aí a Virgem diz, perturbou-se, né? Vamos lá no versículo 29. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Ou seja, ela começou a pensar, a meditar, a contemplar o que significa isso, né? O porquê disso. Ela se indagou, digamos assim. Ela se olhou para dentro de si, né? Porque o Espírito Santo de Deus ora nela, ela é cheia da graça de Deus, ela já está cheia, ela foi querida por Deus, cheia da graça de Deus, não é? E aí tem todo o anúncio do anjo. Então aqui este é o primeiro mistério. O Espírito Santo de Deus descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. Aqui a gente vai entrar no segundo mistério já. Mas dentro desse primeiro mistério, olha só. Nós temos ele contido aqui no Evangelho. Estou lendo pelo Evangelho de Lucas. Mas nós temos lá no Evangelho de São Mateus, né? O primogênito. Né? Nós temos lá no Evangelho de São Lucas o unigênito. Né? Jesus não é somente o primogênito, mas ele é o unigênito. Ele é o primogênito por primeiro. Filho de Deus, né? Ele é o unigênito, né? O único Filho de Deus. Nós somos filhos adotivos, né? Ele é o único Filho do Senhor. Ele é o único Filho da Virgem. Ele é primogênito e unigênito, né? Então, vamos também aqui deixar de lado essas falácias protestantes, né? De alguns ignorantes da fé aí que vêm falar que a Virgem não é virgem.
Defender a igreja é defender a Virgem. Defender a igreja é defender a Cristo. Tanto que quando Paulo perseguia a igreja, Cristo aparece a ele naquele clarão de luz e diz o quê? Paulo, ou melhor, Saulo, por que me persegue? Ora, ele não estava perseguindo os cristãos e a igreja, ele estava perseguindo Jesus. Porque para ele Jesus tinha morrido, né? Jesus já tinha morrido há alguns anos. Então, ele estava perseguindo quem? Os cristãos, né? De seita e a igreja, né? Que era a organização daquela suposta seita. Mas quando Jesus aparece, ele diz: Saulo, por que me persegue? Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Né? Então, quando nós defendemos a igreja, nós defendemos a Cristo, nós defendemos a Virgem, defendemos ao glorioso e justo São José. Nós não podemos nos calar, nós temos que defender os santos. Para isso, nós temos que conhecer os santos do Evangelho. Nós temos que conhecer a igreja. Nós temos que amar a igreja. Nós temos que amar a Cristo, amar a Virgem. Só que ninguém ama aquilo que não conhece. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, é importante conhecer, estudar a sua fé. Estudar a sua fé. Né? Por que eu oro o rosário? Né? Muitas vezes as pessoas se calam quando alguém combate elas, né, por conta do rosário. Porque ela não tem argumento defender o rosário. Ora, eu medito o rosário porque eu conheço a Sagrada Escritura. Porque eu tenho intimidade com a Sagrada Escritura. O rosário me leva a essa intimidade. É como que eu vou... claro, não é no sentido de dinâmica. É como se, quando eu leio a Sagrada Escritura, surge na Sagrada Escritura algo. O que está surgindo na Sagrada Escritura? Olha aqui, olha o que está surgindo. Olha o que está saindo de dentro da Sagrada Escritura. Olha só, perceba. É o saltério angélico saindo da Sagrada Escritura, brotando da intimidade do coração de Cristo, o verbo que se fez carne. Entende? Tanto que dentro dos mistérios do Rosário, nós vamos ver lá o beato, o bem-aventurado Alano de la Roche, né? Chamado também, olha, a intimidade dele era tão grande com o Rosário, ele que foi o sucessor de São Domingos de Gusmão na propagação, né, como apóstolo do Rosário, a qual ele foi chamado de esposo da Virgem. Esposo da Virgem. Tamanha era a intimidade que ele tinha, né, com a Nossa Senhora por meio do Rosário. Né? Até Jesus, certa vez, apareceu para ele, dentro da sagrada tradição da igreja, a gente vai ver aqui, Jesus aparece para ele no momento da consagração da hóstia, né, e diz para ele, né, por que me crucifica de novo? E Alano de la Roche fica apavorado. Como assim, Senhor? Ele fala, você já conhece os mistérios, você já tem toda não é a orientação que Jesus exatamente fala, né? Mas ele usa uma outra palavra. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó. Olha só. Olha só, escuta isso. Abra bem os teus ouvidos. Olha só. Foi Nossa Senhora que pediu ao bem-aventurado Alano de la Roche que reavivasse a antiga confraria do Santíssimo Rosário, né? Como sucessor de São Domingos de Gusmão. Né? E aí, certa vez, né, o bem-aventurado, olha só, lá no ano de 1460, né? Após ele ter recebido conselhos especiais de Nossa Senhora. Depois ele recebeu uma urgente mensagem de Nosso Senhor. Mas olha só, um dia, quando ele estava celebrando a missa, Nosso Senhor, que queria motivá-lo a pregar o Santo Rosário, lhe disse na Sagrada Hóstia: como pode me crucificar novamente tão depressa? Como assim, Senhor? Perguntou o bem-aventurado Alano, horrorizado. E Jesus respondeu: tu já me crucificastes uma vez. Tu já me crucificastes uma vez por teus pecados, e eu de minha vontade seria crucificado novamente, ao invés de ver meu Pai ofendido pelos pecados que tu cometestes. Tu estás a me crucificar de novo, agora, porque tens todo o conhecimento, essa é a palavra, tem todo o conhecimento e compreensão. Ele tem o conhecimento e a compreensão de que precisas para pregar o rosário de minha mãe, mas não estás a fazê-lo. Se tu o tivesses feito, terias ensinado a muitas almas o caminho certo e os teria tirado do pecado. Mas não está a fazê-lo, e tu mesmo és culpado dos pecados que estes cometem.
meu Deus do céu, é motivo realmente de ficar horrorizado. De fato, é motivo para ficar horrorizado. Quando nós temos aí a compreensão, né, da profundidade deste mistério, quando nós conhecemos o segredo, né, do Santíssimo Rosário. Bom, agora sim, vamos lá. Sem delongas, vamos direto ao ponto. Né? Esse sim, Vinícius, esse livro é o segredo do Rosário. Né? O meu é esse aqui, mas já está em edições, né, com capas diferenciadas aí. Mas é esse livro, O Segredo do Rosário. Tremendo, tem testemunhos tremendos. Né? Não só esse livro, mas tantos outros livros. Né? Nós temos aí que ajuda muito na meditação do Rosário a Santíssima Virgem Maria, que é da... Eu olhei para cima porque é onde está meu livro ali. A Santíssima Virgem Maria, que é a Beata Ana Catarina Emmerich, que tem experiências, né? Então, a devoção nos leva a uma intimidade profunda, né, à Santíssima Virgem. Né? Tem diversos livros, né, com títulos marianos, bons livros marianos, né? Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório, que são tremendos, a qual nos leva a uma profundidade de oração magnífica, por conta da Sagrada Tradição. E a Sagrada Escritura, claro, que é aqui o fundamento. Então vamos lá. Como se medita o mistério do Rosário? Bom, contemplando e trazendo para a nossa realidade. Quando você lê aqui na Sagrada Escritura, né? Presta atenção, como nós fizemos aqui agora, na anunciação do anjo. Dentro do silêncio da tua alma, procura visualizar o mistério. O que está aqui, né? Procura visualizar verdadeiramente o anjo, procura visualizar ali o diálogo dele com a Santíssima Virgem e traz para a sua realidade. Porque esse mistério do diálogo com o anjo, ele não é exclusivo da Virgem. Porque todos nós temos o chamado anjo da guarda. Todos nós temos o nosso santo anjo da guarda. São Padre Pio dizia que os nossos anjos, eles ficam ociosos, porque a gente não, sabe, não tem intimidade, não pede as coisas para ele, não dialoga com ele, né? Se nós temos, vamos fazer os nossos anjos trabalhar, né? Vamos ali realmente dar trabalho a esses ministros de Deus. São ministros, tiraram São Pedro da prisão, auxiliaram os santos apóstolos em tantas situações, sabe? E querem nos auxiliar também. Mas o católico parece que acaba deixando de lado essas práticas, essas devoções, essas verdades de fé. Nós não podemos deixar de lado essas verdades de fé. Deixa eu só... com licença aqui, só um minuto, gente. Bom, então, vamos prosseguir. Então, ó, percebem, tá vendo que da Sagrada Escritura aqui, da experiência da Virgem com o anjo, eu tô tirando, isso eu não tinha contemplado ainda, tá? Eu tô tirando agora, louvado seja Deus, obrigado Espírito Santo de Deus. Por quê? O Senhor está instruindo agora, olha que maravilha, olha que beleza, olha que meditação. Do diálogo da Virgem com o anjo, dentro da oração do Santo Rosário, eu tiro que eu posso dialogar com o meu anjo da guarda. Eu devo dialogar com o meu anjo da guarda. Tá entendendo? Olha, entendeu o segredo do Rosário? É contemplar, é meditar, é viver a Sagrada Escritura. Né? A Virgem foi dialogando aqui com o anjo e o Senhor logo inspirou aqui no coração. É a inspiração que o Espírito Santo dá agora. O Espírito Santo de Deus me dá essa inspiração agora, essa clareza agora, neste exato momento, de que dentro do mistério da Virgem nós também temos que viver este mistério do diálogo com o nosso Santo Anjo da Guarda. Por isso a igreja tem a oração do Anjo da Guarda. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Mas não somente por palavras, mas por intimidade, né? São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, defendei-nos do combate. Por isso nós temos o Rosário, né, de São Miguel Arcanjo. Por isso, que experiência uma vez eu tive, né, de louvar a Deus por meio dos anjos, né, por meio dos 9 coros de anjos, né, os principados, as potestades, as dominações, os tronos, querubins, serafins, virtudes, né, arcanjos e anjos. Né? E que maravilha foi, que belíssimo foi, né? E vamos então aqui, né? Eu quero tirar só esse trecho, foi o primeiro. Aí rezamos, claro, né, a oração do Senhor, né, com a piedade devida.
a saudação angélica. E aí chegamos ao segundo mistério. Fazemos a jaculatória, que são importantes, é da sagrada tradição, então é importante, principalmente aquela jaculatória ensinada, né, aos pastorinhos, né, em Fátima. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente da vossa infinita misericórdia, né? Ou mesmo, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Dizei essa oração muitas vezes, né? Aqueles que têm a devoção pela medalha milagrosa, né? Ou a certos títulos de Nossa Senhora, aos santos, né? Isso são práticas, né, belíssimas, maravilhosas. E aí eis o segundo mistério, que é o quê? Aqui nesse segundo mistério, a visitação de Maria, sua parenta Isabel, né? E como Isabel ficou cheia do Espírito Santo, como eu falava de Domingo de Gusmão, né? Que teve aquele contato com Nossa Senhora e ficou cheio. Opa! Peraí! Presta atenção agora, carismático. Presta atenção agora. Olha o que São Luís Maria Grignon de Montfort diz. Quanto mais o Espírito Santo de Deus encontra Maria numa alma, mais ele tem liberdade para trabalhar nessa. Olha só, Domingo de Gusmão, num estado de coma, sabe? Teve essa experiência com a Virgem, logo recobrou as suas forças. Recobrou as suas forças. Santa Isabel, não é? Aquela parenta da Virgem, né? A qual Felice, né? Teve ali a graça de dar à luz, né? De gestar, claro, né? Mas também dar à luz ao maior de todos os profetas, né? Nenhum homem foi maior que ele na terra, no sentido a quando Jesus, né, começa a elogiar João Batista. Mas a Virgem, quando chega ali, né, e saúda Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo. Percebe? Quer ser cheio do Espírito Santo, quer viver os dons, né? Quer manifestar os carismas, né? Quer realmente ser uma pessoa cheia, né, do Espírito, da graça de Deus, tem uma devoção verdadeira e autêntica pela Mãe de Deus. Não tenha medo de prestar a autêntica devoção à Santíssima Virgem Maria, né? Porque de fato ela nos concede essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho um livro aqui chamado Os Mistérios do Santo Rosário, e até ele traz aqui, dentro dos Mistérios do Rosário, ele traz o sentido histórico e o sentido religioso, né? De aonde aconteceu, como aconteceu dentro da história, mas também traz algumas considerações religiosas, né? E é interessante que ele faz uma comparação do Antigo com o Novo Testamento. Ele pega o segundo livro de Samuel, lá no capítulo 6, e ele compara com o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 39. Então, olha só que beleza. Ele pega lá o versículo 2 e 3, né? Bala de Judá. Mas ele chega aqui em Lucas como cidade de Judá, né? Vamos pegar aqui, peraí. Vamos pegar aqui. Eu tô com duas traduções das Sagradas Escrituras aqui. Eu tenho uma que eu vou deixar em Lucas e a outra que eu vou lá pro segundo livro de Samuel. É interessante, eu tô até lendo o primeiro livro de Samuel, né? Mas a gente vai lá pro segundo livro de Samuel, capítulo 6. Olha só, a arca elevada para a casa de Obededom, né? Então, só que a gente vai pegar aqui os versículos para não prolongar. Olha só. E Davi juntou de novo, versículo 1. E Davi juntou de novo todos os homens escolhidos de Israel em número de 30.000. E Davi levantou-se e partiu com toda a gente da tribo de Judá que estava com ele para transportar a arca de Deus, sobre a qual é invocado. Gente, só um tempinho. Deixa eu compartilhar aqui no IGTV do Instagram e a gente continua. Eu acabei nem avisando para eles, tá? Eu já tinha adicionado um título, então tá mais fácil. É só eu colocar aqui para avançar o Santo Rosário. Eu não sei se depois eu consigo fazer isso, mas não vou perder tempo não. Tá publicando. Tá publicando. Segura aí, só um pouquinho.
Eu vou adiantar porque agora eu só vou falar dos mistérios, então a gente não vai prolongar muito, tá? A gente não vai prolongar muito. Bom, mas ainda assim, enquanto tá aqui rodando aqui, publicando, então compartilhe o vídeo, vou pedir para você, vou ser usado em pedir para você. Confesso para vocês que eu tenho uma certa timidez nessa questão de ficar pedindo para publicar, pedindo para compartilhar e tal, né? Não deveria, mas eu tenho uma certa timidez quanto a isso, né? Bom, quem me conhece assim sabe um pouco o porquê, né? Eu não quero que caia numa questão de querer simplesmente... É Jesus que tem que aparecer. É Jesus que tem que aparecer, né? E não nós. Né? Em momento nenhum nós temos que aparecer. Eu vou chamar aqui, Deus seja louvado, que vamos fazer o seguinte, a gente do Face, vamos interceder aí. Eu não avisei as pessoas que estavam no Instagram, mas vamos rezar para que o santo anjo da guarda delas, né, inspire no coração delas o desejo de voltar a estar assistindo a live de novo, se estava sendo de benefício para o coração e para a alma delas, tá bom? Então, faz uma prece aí ao seu anjo da guarda para que ele vá, né, os santos anjos e interceda para que essas pessoas voltem. Olha só, louvado seja Deus. A gente mal acabou de falar, né? A irmã já voltou aqui, né? E que voltem, né, as outras pessoas cada vez mais. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Continue fazendo as suas preces, pedindo para os santos anjos que tragam as outras pessoas que estavam assistindo também, tá bom? Então vamos lá, a gente estava fazendo a comparação. Eu estou aqui com duas traduções da Sagrada Escritura, tá? Fidedignas, para a honra e glória do Senhor. Então percebe? Davi, então, ele chama aqui, né, todo o povo e tal, e parte com a Arca da Aliança. Essas comparações que eu quero fazer. Olha só, olha que interessante. Então, Davi, né, no caso, desculpa, versículo 2, depois tem o versículo 3, espera aí. Deixa eu pegar aqui o versículo 3. É sagrada a tradição, é sagrada a escritura nas mãos, e assim a gente vai formando aqui. E Davi levantou-se e partiu com toda a gente da tribo de Judá, que estava com ele, para Deus, sobre a qual é invocada o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu assento sobre ele entre os querubins. E puseram a arca de Deus sobre um carro novo e o levaram à casa de Aminadab, que estava em Gaba. Bom, aí é que a gente começa a fazer aqui as comparações, olha só. Então, segundo Samuel capítulo 6, Lucas capítulo 1. Só para a gente comparar, você já viu que tete a tete aqui dá para a gente chegar à profundidade do mistério. Então, lá no segundo Samuel, Bala de Judá, no Evangelho, no Novo Testamento, a cidade de Judá. Antigo Testamento, carro novo levando a arca. Novo Testamento, virgem grávida levando o verbo. Antigo Testamento, júbilo popular ante a arca. Novo Testamento, grito de Isabel ante Maria, exultação de Isabel diante de Maria. Como vem a mim o meu Senhor, né? É dito aqui no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, como vem a mim o meu Senhor? Olha Isabel gritando. Aí no Antigo Testamento, a dança de Davi ante a arca. No Novo Testamento, a dança de Maria. Por quê? João Batista estava no ventre de Isabel e quando Isabel, né, ela diz, né, quando o menino ouviu, ou melhor, quando a saudação da Virgem chegou aos meus ouvidos, a criança no meu interior. Olha só, quer ver? Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, né? A comparação que faz. Davi dança diante da arca e João Batista, né, estremece, é batizado, é cheio do Espírito Santo no ventre, né, da sua mãe Isabel. E no caso, a permanência de 3 meses do Antigo Testamento e que no Novo Testamento vem trazer a permanência de Maria também com Isabel por 3 meses, né, até o Batista, né? Então é interessante essas comparações porque o Antigo Testamento, o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento é revelado no Novo Testamento. E tudo isso nós contemplamos, nós meditamos no Santo Rosário. Ora, eu digo para você depois de
do Espírito. De fato, é simplesmente ficar contando? Não é simplesmente uma conta. Não é uma superstição. Não é um amuleto. Não é um amuleto o rosário. É o Evangelho em vida. Em vida. Né? É o Evangelho tomando vida em nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que é sagrado. Né? Tá compreendendo esses mistérios? Tá entendendo o que é o mistério do rosário? Então aí nós chegamos, esse foi o segundo mistério. Aí nós chegamos ao terceiro mistério. O que seria o terceiro mistério? O terceiro mistério gozoso é o nascimento do menino Jesus. É o nascimento do menino Jesus. E nós temos aí santos extraordinários, né? Está extraordinários alguns santos que vêm falar sobre a intimidade deles. Nós temos Santa Clara, que teve uma experiência fortíssima com o menino Jesus, Santa Clara de Assis, São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, São Felipe Neri, né? Tantos homens, né, e mulheres de Deus aí não têm experiências tão profundas com o menino Jesus. E esse mistério do nascimento do menino Jesus é um mistério a qual, quando a gente vai meditar, muitas vezes eu trago muito para a realidade, né, para a nossa realidade, né, quanto à abertura à vida. Quanto à abertura à vida. Né, porque não simplesmente gerou, não só gerou, mas deu à luz. Né, compreende? Não só gerou, mas deu à luz. Foi a co-criadora com o Senhor. Participou da criação com o Senhor. Olha que importantíssimo, né? A abertura à vida, né? Olha que importantíssimo a vivência do quinto mandamento: não matarás. Né? Então, de fato, né? Me chama muita atenção esse mistério. Primeiro católico, que eu chamo aquele que ensina a rezar o rosário, né, pela intimidade que eu tenho com ele, que é o patrono, né, o meu patrono, o patrono da igreja, o glorioso São José, né, a qual eu me consagro Josefino. Por quê? Porque ele foi o primeiro, né, a tomar o menino Deus ali, né, a vir. Olha só que mistério. Percebe o mistério rosário, medita, contempla, entra no mistério agora. A Virgem, primeiro mistério, a Virgem, ela foi até Isabel, né, de prontidão, ela foi até Isabel. Nós temos o mistério aqui do nascimento do menino Jesus. Mas tenta meditar isso comigo. O que aconteceu ali naquele momento, não é? É a Virgem que entrega o menino Jesus aos cuidados, né, ao patrono, né, ao Redentoris Custos, né, o guarda do Redentor. A Virgem entrega Jesus para José. E José, aí a gente entra também, vamos meditar um pouco, né? A história ali da vida, das experiências de São José, muito profunda, né? José é Jesus, o menino Deus, né? Então ele toma. Eu quero que você entenda assim, eu quero que fique marcado no teu coração o seguinte: é a Virgem que nos entrega Jesus. Ponto. Olha o terceiro mistério aí. É a Virgem que nos entrega Jesus. Ponto. É a Virgem. A Virgem nos entrega Jesus. Esse é o terceiro mistério. Né? E José está ali nos representando. José está ali naquele momento nos representando. Né? O guarda do Redentor. Né? E de fato nós também agora somos chamados a ser guardas do Redentor. Mas aonde? No nosso coração. Quando nós comungamos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, não é uma representação, não é uma prefiguração, não é um suco de uva, não é um simples pedaço de pão, mas de fato pelo mistério da transubstanciação, pelo poder, né, do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, ali naquele momento da Santa Missa, é o corpo e sangue, a alma, a divindade, a carne de Cristo que nos é entregue para nos santificar. E quando nós tomamos, é como... desculpa, mas eu vou falar dessa forma de novo. Mais uma vez, louvado seja Deus por esse discernimento. É o Espírito Santo colocando agora no meu coração esse discernimento. Né? José recebendo o menino Jesus, né? E eu posso contemplar aqui agora, né? Nós recebemos o corpo de Cristo, tomamos e guardamos no nosso coração, né? E de fato, sim, José e Maria, né? Aqui
a gente fala muito, né? Tatuel, Bethesda, Casa da Misericórdia e tal, tem por devoção José e Maria de Nazaré como nossos mestres de vida interior. Então nós tomamos Jesus Eucarístico ali, colocamos no nosso castelo interior, né? E temos ali a Virgem que entrega o menino a José, o guarda do Redentor, e guardamos no nosso coração, na intimidade da nossa alma. Assim como José recebe o menino Jesus para o adorar, né? Prestar a devoção à Virgem e adorar o menino Jesus, tomar ele, né, adotá-lo na sua paternidade, assim também nós tomamos o corpo eucarístico de Jesus. Repito, é um discernimento que eu estou tendo agora também, é o Espírito Santo nos mostrando, é como nós, sabe, você vivendo o rosário, você vai tendo, né, assim, umas experiências, né, de realmente preencher a alma, né? Eu convido você até mesmo a fazer nesse momento agora a sua comunhão espiritual, comungar, silencia, fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça ou contempla a cruz de Cristo neste momento e toma a sua comunhão espiritual. Silencia o teu coração e toma a comunhão espiritual neste momento. Adora Jesus interiormente. Você que comungou Jesus hoje, interiormente, adora Jesus, conversa, dialoga com Jesus que você comungou. Dialoga com Jesus. E você que não teve a oportunidade, né, a graça de comungar do corpo de Cristo nesse momento, simplesmente fecha os teus olhos, conversa com o Senhor. Adora Ele quanto o teu Deus. Eu sei que você pode estar passando por dificuldades, por tribulações, por agitações na sua casa, na sua família, profissional, financeira, que seja, espiritual, emocional ou psicológica até mesmo, né? Por conta de falta de perdão, por conta ali de feridas interiores, mas simplesmente agora com os teus olhos fechados, adora o Senhor simples e unicamente pelo fato de Ele ser Deus. Eu te adoro, Senhor, porque o Senhor é Deus. És o meu Deus. És o meu. E eu quero me abandonar neste momento ao Senhor. Eu quero selar o meu coração e a minha alma. O Senhor é o meu tudo. O Senhor é o meu Deus. E eu te amo. Isso me basta, Senhor. Isso me basta, Senhor. Eis aí o terceiro mistério. Eis aí o terceiro mistério. Gozoso. Amém? Eita, momento gostoso, hein? Tenho certeza que a tua alma está sendo abrasada agora. Eu tenho certeza que o teu coração ele está sendo preenchido pela graça de Deus, né? Pode até jogar uns coraçãozinhos aí se você está realmente vivendo essa experiência aí do coração sendo abrasado, sendo tocado. É Jesus que está tocando em você neste momento. Pode ter certeza disso. É Jesus. Ele está no meio de nós. Um Cristo vivo, um Cristo ressuscitado. Amém. Louvado seja Deus. E eis o quarto mistério. O quarto mistério é a apresentação do menino Jesus no templo. E eu volto muito neste mistério, a qual numa experiência que eu tive também, meditando ele, olha só, o menino Jesus ele é apresentado no templo, não é? E é uma prática que hoje nós também devemos apresentando as nossas crianças na igreja, né? Que é um passo, né, para inseri-las no batismo. Então, se você tem filhos que ainda não é batizado, de fato, ora primeiramente, você, sua esposa, e procure de fato batizar a criança. Por quê? É o mistério da iniciação, né? Nós vemos aí que muitos homens e mulheres deram a vida na preparação, né, para se viver de fato a fé cristã. Então, procura até mesmo o seu batismo, saber a data do seu batismo, dar valor ao seu batismo, né? Realmente, eu fui batizado dia 26 de janeiro de 4, e na data festiva, né, se festejava ali São Policarpo de Esmirna, né, bispo da cidade de Esmirna, discípulo de São João, discípulo direto de São João Evangelista. Então, olha só, né, que beleza. E
o mistério do rosário tem que nos levar a isso, a essas experiências, né? A esses... E vai te levar, conforme você for meditando. Olha aqui, está contido aqui no capítulo, ainda no capítulo 2, a partir do versículo, a apresentação do menino Jesus no templo. Tá? Eu fiz uma reflexão voltada ao batismo. Primeiro, a apresentação das nossas crianças é uma prática muito boa. Estar orando pelas crianças, orando pelos nossos filhos, né? De forma comum, né? A Assembleia poder estar orando por eles. O sacerdote o apresenta dando uma bênção, né? Desta forma, tá? Que foi uma forma que o Espírito Santo me inspirou já muitas vezes. Mas também meditei já na questão do batismo, né? Da profundidade do mistério do sacramento do batismo. Mas tem muito mais mistérios contido aqui, escondido aqui. Mistérios que a gente traz para a nossa vida, né? A devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. Ora, José, ele assume aqui nesse momento a paternidade legal de Jesus, né? Porque ele dá o nome a Jesus nessa apresentação aqui. Se a gente entrar dentro da questão histórica, José dá o nome, ele confirma o nome de Jesus, então ele dá a descendência davídica a Jesus por parte dele. Claro que tem por parte de Maria também, que também ela vem de um outro ramo da descendência de Davi, né? Para que se cumpra, né, as Sagradas Escrituras e tal. Mas há uma devoção ao preciosíssimo sangue, porque Jesus ele passa aqui pelo mistério da circuncisão. Ou seja, José, ele é o pai que faz ali, não é o sacerdote, né? É o pai da criança que faz ali o corte da circuncisão e colhe uma gota do sangue. E no caso de Jesus, do preciosíssimo sangue, né? E quando eu meditava, foi belíssimo no meu coração, por quê? Porque José, ele não participou da paixão, da morte, né, de Cristo, né? No sentido físico, histórico, né? Porque ele faleceu antes do início da vida pública de Jesus, mas ele teve que baixar aquele cutelo que a Abraão, no caso, não baixou sobre o seu filho, né? Mas José ele teve que baixar o cutelo e colher uma gota do preciosíssimo sangue, o mesmo sangue a qual nós tomamos hoje dentro da Santa Missa, né, no sagrado mistério da Santa Missa, o cálice com o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus. E claro que aqui também está contido ainda, né, a vida oculta de Jesus, a fuga para o Egito, né? Então, meditando realmente isso, você vai ter experiências belíssimas. Eu não consigo falar tudo para você, porque não tem como eu falar tudo na questão de horário, mas não falar tudo porque é Deus que nos traz a experiência. Muitas experiências são, de fato, particulares para a nossa vida, tá? Particulares. Por exemplo, o quinto mistério gozoso, o mistério da perca e o reencontro do menino Jesus, né? Ora, tiveram experiências com o menino Jesus, né, na vida deles. Tamanho foi a devoção deles, né, a entrega deles para com a igreja, que eles receberam uma graça especialíssima, né? Não sei se vocês já assistiram, talvez não, mas é interessante assistir o filme de São Felipe Neri, Eu Prefiro o Paraíso, né? Logo de princípio nós já temos ali a experiência com o menino Jesus. Tem um filme chamado Marcelino, Pão e Vinho, né? É um clássico, é maravilhoso esse filme, aonde Jesus ele desaparece da cruz, né? E no caso não é Marcelino que segura o menino Jesus, mas é Jesus que segura o menino nos braços, né? Olha que tremendo, olha que belíssimo, né? Eu nem tinha meditado ainda dessa forma, né? Da forma qual Marcelino viveu. Não ele segurando o menino Jesus, mas Jesus te segurando nos braços. Olha que experiência maravilhosa. E nós podemos viver isso contido aqui, né? No quinto mistério gozoso, mistério da alegria, né? A experiência a qual eu já vivi. Eu estou contando experiências que eu já vivi, tá? De discernimentos. Por exemplo, trazendo para a nossa realidade, né? Nós temos aí muitos casais, a exemplo de Adão e Eva, né? Que rompe o relacionamento com Deus, que rompe o relacionamento consigo e que rompe o relacionamento com o próximo, com a sua esposa, com os seus filhos, né? No caso. Mas dentro desse mistério, José e Maria, eles ação com Deus, eles reencontram Deus aonde? Eles encontram o menino Jesus no templo, né? Na casa de Deus, no templo. Eles
eles se reconciliam, então, com Deus, consigo mesmo, por quê? Porque eles buscam a Deus e com o próximo. Por quê? Porque José e Maria de Nazaré, eles não se acusam, eles não se apontam, eles não se dividem, mas na unidade eles dão as mãos, eles vão juntos procurar o menino Jesus. E trazendo para a nossa realidade, é onde eles buscam? Na igreja. Eles encontram o menino Jesus na igreja, porque eles vão buscar o menino Jesus aonde? Na igreja, né? E mais, o menino Jesus fica na igreja lá com eles? Não, eles trazem o menino Jesus para onde? Para sua casa. Ou seja, de fato, é importante ir para a igreja, é importante ir para a Santa Missa, principalmente nos dias de hoje, a qual nessas supostas armadilhas, né, querem nos afastar da Santa Missa, querem roubar de nós o direito da Santa Missa, de comungar piedosamente, né, a divindade de Jesus Cristo. Querem nos roubar isso. Isso é um plano que já não vem de agora. Satanás investe muito nisso. Nós estamos em guerra. Satanás investe muito nisso. Então, como é no campo da família, a qual a irmã Lúcia até falava que seria travado o combate de Satanás com Deus, Satanás está furioso querendo destruir a família por meio da cultura da morte, das ideologias, né? Da família e do lar, querendo roubar até mesmo o direito dos pais, né, e entregar a terceiros, né? Nós não podemos deixar essas coisas acontecer. Por isso nós temos que estar com os pés no chão neste vale de lágrima, mas com o coração no alto, né, para termos forças para combater. Mas percebe, olha o mistério do rosário aí, trazendo para nós uma verdade para a nossa realidade. Então nós temos que ir sim para a Santa Missa. Nós temos que ir para a Santa Missa de forma presencial, né? Comungar a Deus, adorar a Deus. Nós temos que ir à missa, reservar momentos para ir à missa, como eu conversava com o irmão esses dias, com o irmão aqui, o Cleo Alexandre, a gente partilhava as coisas do alto e tal, estudos que a gente está fazendo sobre a história da igreja, Vander, da paróquia, é interessantíssimo, curso sobre a história da igreja, curso sobre Garabandal, a aparição de Nossa Senhora em Garabandal, né, uma aparição importantíssima, curso sobre o que a igreja ensina sobre Apocalipse, né? Então são coisas assim que a gente precisa realmente alimentar a nossa fé com as coisas do alto. Parar de perder tempo com séries blasfemas, com filmes que trazem uma mentalidade contra a igreja, contra o Cristo, né? Contra o cristianismo, contra a igreja católica, contra as nossas práticas de oração, de devoção, que só vem trazendo aí para nós contaminações, mentalidades falsas, né? Até não ia falar sobre isso agora, acho que eu tirei até da página aqui, mas tem uma mensagem muito profunda, né, de Nossa Senhora aqui no movimento sacerdotal mariano, né, que fala sobre a propagação do erro como novas formas de se compreender a verdade. Eu estava com ela marcada aqui, que eu estava estudando algo, não ia falar dela nessa live, mas acabou calhando de eu citar ela. Mas agora ela já não está mais marcada aqui, procurando ela aqui não, tá? Não vou, mas estou aqui fuçando, né? É que eu gosto demais de realmente trazer, não por minhas palavras, né? Mas pela palavra da Santa Igreja, da tradição e tudo mais, né? Bom, então um pouquinho mais dentro do quinto mistério, né? Então José e Maria vão buscar o menino Jesus na igreja. Quanto casal, quanto família está com dificuldade na sua casa, quanto família no seu relacionamento, né? Vai buscar na igreja verdadeiramente um sacerdote piedoso que possa te orientar, irmãos que de fato são piedosos, né? Não vá abrindo a sua vida para qualquer um, mas de fato para pessoas que estão na graça de Deus, que vivam a graça de Deus. Como que eu vou saber que vive a graça de Deus? Se ela está com a igreja no sentido a sã doutrina da igreja, né? Por meio da sagrada tradição, do sagrado magistério, realmente, né, o que a doutrina diz que não foge da doutrina, então amém, maravilha. Se ela está com a doutrina, amém, maravilha. Mas aí eles trazem também a realidade do menino Jesus para dentro do seu lar.
Ou seja, é importante comungar o Cristo na igreja, mas ter uma vida na igreja doméstica, na sua casa, né? Ter a tua cama como seu altar, verdadeiramente. Ter momentos de oração conjugal, ter momentos de oração familiar, né? Aí por meio das novenas, né? Dos cercos, né? Das trezenas de Santo Antônio, das setenas de São José, até mesmo aí da que a gente está vivendo agora, né? Da quaresma de São Miguel, né? Então é importante viver os tempos da igreja também dentro da nossa casa. Não podemos ser de uma forma dentro da igreja, lá no templo, e de outra forma na nossa casa. Percebe? José e Maria, eles caminhavam sendo igreja doméstica, né? E foram até a igreja militante e trouxeram o menino Jesus para a igreja doméstica novamente. Então você percebe, né, essa ligação. A família é aqui na Terra assim o que de mais próximo, digamos, né, nós temos da realidade da Santíssima Trindade, né? É a família aqui na Terra. Então nós temos que combater em favor da família, combater em defesa da vida. Para o cristão, né, o cristão católico que está namorando, que está noivo, ele não pode entrar para o sacramento com a dúvida de que, se não der certo, separa. Não, não existe isso, né? O que separa, né, o que divide, na verdade, não é o que separa, mas o que divide é quando se permite Satanás no meio, a serpente no meio, quando se ouve a sedução da serpente. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Com José e Maria, não. Eles trouxeram o Cristo para o centro. Eles receberam o Cristo no centro, do seio da família e do lar. Eles foram escolhidos para ter o Cristo. Então, faça dos teus filhos, né, a imitação de Cristo. Faça dos teus filhos a imitação de Cristo. Seja para os teus filhos a imitação de Cristo. Né? Tá percebendo? Compreendeu a profundidade do mistério do rosário? E aí, de fato, depois que nós contemplamos esses mistérios, né, são esses os mistérios gozosos da alegria, nós entoamos ali a oração da Salve Rainha, né? Nós damos a infinitas graças à Virgem e rezamos a Salve Rainha. E Nossa Senhora pede muito que nós rezemos de fato, estendendo as nossas mãos como quem vai colher as graças e as bênçãos. Porque muitas vezes nós rezamos, mas quando chega no momento de colher as graças, nós encerramos a oração e saímos. Então estenda as suas mãos. É o homem todo que ora com gestos também, né? Estenda as suas mãos. Infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios, né, de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar debaixo do vosso poderoso amparo. E aí, para mais vos obrigar, né? Obrigar não é de obrigar ela, de forçar ela, né? De certa forma força sim pela humildade, mas no sentido de agradecimento, não é mesmo? Receber ali as graças. E aí, salve rainha, mãe de misericórdia. O sacerdotal mariano mostra mensagens assim profundas, né, de interlocuções a qual Nossa Senhora fala da questão das imagens dela, que fala conosco também. Não é uma idolatria a imagem, isso que eu estou falando para você, tá? Não é uma idolatria a imagem. A gente sabe que a imagem é só uma representação, mas ainda assim Nossa Senhora fala conosco do seu rosto singelo, do teu coração em chamas, não é? Então, até depois a gente vai falar dos outros mistérios. Eu já ia falar da cruz e tal, até apontei, mas deixa para depois, deixa para a próxima live. Já está ficando um pouco tarde, estendeu, né? Na próxima live vamos ver se a Tatiana consegue estar com a gente, para ser um pouco mais breve, para ela limitar um pouco mais as minhas falas e ela também colocar as experiências. Ela tinha experiências para falar para vocês sobre os 3 primeiros mistérios do Rosário, né? Vou conversar com ela, talvez, quem sabe, em algum momento que ela esteja bem, ela possa estar passando para vocês essas experiências, né, dos 3 primeiros dos mistérios do Rosário, a qual ela já tinha se preparado falando aqui para vocês também, tá bom? Bom, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Rainha Santíssima, valei-nos o glorioso e o justo São José. Deus abençoe que assistiu essa live, que participou conosco aqui, né, deste momento, do momento de oração também, porque de fato foi uma live gostosa para mim, por conta do sentido da oração. Deus abençoe Vinícius, muito obrigado pela participação. A Luana, o Elcio Martins, são primos meus, louvado seja Deus pela vida de vocês, né? Outros irmãos aqui também, a Andresa, minha irmã, a Irene Aparecida, olha aqui ela,
A Camila, louvado seja Deus pela sua vida, Camila. Camila Rodrigues, João Paulo, irmão, pregador. O Cléo Alexandre estava presente aqui com a gente também, né? Deus abençoe a cada um de vocês, mesmo que eu não citei, né, o seu nome, tá? Muito obrigado. Deus abençoe, né? E salve a Rainha Santíssima, tá bom? Vamos encerrar agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.